Mensagem em Marcos 9, versículo 14. O jovem lunático. E quando se aproximavam dos discípulos, logo viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntaram aos escribas: Que é que discute com eles? E um da multidão respondeu: Disse: Mestre, trouxe-te o meu filho para ti que tem um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, arranja os dentes e vai secando. E eu disse aos teus discípulos, para que o expulsassem, e não puderam. O que a gente vê aqui, meus irmãos? A gente vê aqui um jovem que ele nasceu com um problema terrível em que ele estava endemoniado. Ele estava doente, e por causa dessa doença que o afligia desde a infância, ele sofria. Ele não conseguia viver a vida que ele queria. Ele manifestava aqueles demônios na vida dele, ele não conseguia ficar em paz, ele se jogava no chão, se jogava nos outros. Ele caía, se revirava, porque aqueles demônios estavam atuando na vida dele. Ele não podia ter uma vida de paz em relação a isso. E aqui Jesus, vendo a situação, ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Aí acontece que os próprios apóstolos de Jesus e os seus discípulos estavam ali tentando expulsar esse demônio, mas não conseguiram. Por algum motivo, os apóstolos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio da vida daquele menino. E assim prossegue a história. E respondeu e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traga ele para mim. Aqui Jesus estava indignado, demonstrando sua indignação com aquele povo ao redor dele, porque os discípulos, os apóstolos que andavam com ele, não conseguiram, não tiveram a capacidade de tirar aquele espírito imundo da vida daquele menino. O que isso quer dizer? Ainda faltava alguma coisa na vida daqueles apóstolos, na vida daqueles discípulos, que eles não colocaram em ação, que devia ter sido colocado para poder ter libertado aquele homem. Mas o que aconteceu? Eles não conseguiram. E por eles não conseguir, Jesus se indignou. Ó geração perversa, até quando vou ficar convosco? Por que Jesus se indignou? Porque ele queria ver o melhor de nós. Ele quer ver o melhor em nós. Ele não quer que nós nos enfrentemos numa situação e saiamos derrotados. O Senhor Jesus se ira quando vê isso, porque ele percebe que a gente não está capacitado. Então o que Jesus estava demonstrando ali com essa indignação toda? Vocês não aprenderam comigo ainda? Vocês estiveram junto comigo e não aprenderam comigo? Por que eu ainda vou ficar com vocês se vocês não estão aprendendo o que eu estou mostrando para vocês? Por que eu devo ensinar se vocês não estão aprendendo? Isso justifica a ira de Jesus aqui nessa história. Então aqueles discípulos, aqueles apóstolos, ainda não aprenderam uma coisa que Jesus ainda vai ensinar, ainda vai lembrar para eles, porque provavelmente já haviam ensinado, senão Jesus não iria se irar assim. 20. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Aquele homem estava num estado que ele estava se revirando, espumando, um estado desesperador, em que todo mundo estava ali ao redor, maravilhado com o que estava vendo, não sabiam o que fazer naquele instante até Jesus chegar. Você imagina se Jesus não chegasse nessa hora, como é que ia ficar essa situação desse jovem? E perguntou ao pai dele: quanto tempo lhe sucede isso? Ele disse: desde a infância. Olha isso, irmãos, desde a infância aquele homem estava com aquele problema. Não aconteceu de uma hora para outra, foi Jesus chegar ali e perceber que desde quando aquele homem nasceu que ele estava com aquele problema. Não é de ontem, não é de antes de ontem, é a vida inteira. Isso demonstra, não importa quanto tempo vocês têm um problema, se é a vida toda, se é 3, 5 anos, 10 anos. Mas já é um problema de muito tempo, já estou com isso há 10 anos, 11 anos, não tem mais como melhorar disso. Mas aí Jesus chega e ele faz a diferença. Ele não quer saber se é desde quando você nasceu, se foi há muito tempo. Jesus não quer saber, ele quer vir para curar. E aqui ele prossegue. E muitas vezes, aqui o pai falando o estado do filho, muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda. Aí vem a mensagem de Jesus.
Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Glória ao Senhor Jesus. Jesus está aqui revelando nós que não importa o tempo que nós estejamos com problema, a situação, a crise que nós estamos vivendo, às vezes uma possessão como esse menino estava, Jesus disse, tudo é possível ao que crer. Então, se você está enfrentando algum problema, que você está com alguma coisa no seu coração dizendo que não é possível me livrar disso, Jesus está falando o contrário, tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que tem fé. Agora, depende de você ter a fé, depende de você dizer, não quero mais essa vida para mim, e eu vou ter fé que meu Senhor Jesus vai me livrar dessa situação, porque Ele é maior. Nada é maior do que o Senhor Jesus na nossa vida. E aqui ele diz, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Senhor, creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aquele pai desesperado, triste por conta da situação do seu filho, aflito porque não sabia o que fazer, um pai se preocupando com o filho, ele iria fazer de tudo ali, mas ele teve a fé em Jesus, e por causa da fé do pai, o filho foi curado. Se você tem a fé que algum parente seu está passando por um problema, o Senhor Jesus está perguntando, você crê que ele vai ser salvo? Você tem que ter a atitude desse homem. Eu, Jesus, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade, Senhor, se eu sou incrédulo. Amém? E Jesus, vendo a multidão, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, o espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Olha o nível da incredulidade, né? Jesus havia curado e havia expulsado os demônios, mas a multidão, vendo aquele milagre, pensou, não, aquele ali está morto. Ele acabou de matar o menino. Isso demonstra a atitude das pessoas perante nossa fé. As pessoas não têm fé, as pessoas acham que a gente está ali fazendo algum truque, alguma coisa, mas eles não acreditam que vem de Deus. Quando o milagre vem, eles acreditam, mas antes não. Isso que diferencia quem tem fé e quem não tem. Isso que separa o joio do trigo. Mas Jesus, tomando pela mão, o levantou, o segurou e ele levantou. O milagre aconteceu. O menino que estava morto, que estava endemoniado, que estava naquela situação, morto que eu digo é morto por dentro, a vida destruída. Ele levanta. Jesus o toma pela mão e levanta. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, aqui é depois, por que não podemos expulsar os discípulos? Em dúvida, aquilo ali estava batendo na cabeça deles. Por que a gente não pôde? Jesus pôde, mas a gente não. A gente estava ali junto com Jesus, ali a gente quis expulsar, mas não conseguimos. Por que, Senhor? Aí Jesus, esta casta não sai, não pode sair com alguma coisa, a não ser com jejum e oração. Aqui Jesus enfatiza que na nossa vida precisa ter duas coisas se você quer vencer qualquer mal. Jejum e oração. Amém?